todos, aproveitando a vibração da música, a abertura do nosso trabalho. Nós estamos rogando a Deus que o nosso verbo seja a vontade dele nessa tarde, para conversar sobre um tema que ao mesmo tempo é tão buscado por todas as pessoas e ainda tão distante da nossa realidade no sentido mais amplo e mais verdadeiro. Conta-nos uma história da tradição budista que havia um mosteiro numa estrada onde raramente passava algum viajante, e este mosteiro era cuidado por 2 monges, e esses monges tinham características bem distintas. Um deles, que era o responsável pela organização de tudo, era uma pessoa muito capaz, muito consciente, muito séria, muito inteligente e sagaz. E junto com ele trabalhava um monge que, além de ser uma pessoa muito irritadiça, muito grosseira, ele tinha um defeito na visão, e ele era caolho. E era costume, quando os viajantes passavam por ali, já que as vizinhanças ficavam muito distantes, pedirem hospedagem. E ali era um terreno considerado sagrado, que só poderiam permanecer alguém que conhecesse o budismo. E para isso, todos os viajantes passavam por um breve interrogatório, que era a responsabilidade do primeiro monge. Mas um certo dia, depois de um trabalho muito intenso, estando ele cansado, já chegando o final da tarde, início da noite, chegou um viajante pedindo estadia. E ele, naquele dia, pensou: por que só eu fazer isso? Vou pedir para que o meu companheiro faça o interrogatório. Mas preocupado com a forma e a maneira que isso pudesse acontecer, ele chamou o companheiro, chamou o viajante, colocou num outro ambiente e disse: vocês vão conversar sobre o budismo, mas não poderão falar uma só palavra. Falaram essa discussão por gesto. Ele pensou: isso vai demorar um bom tempo, eu vou poder descansar. E se retirou. Mas 5 minutos depois, o viajante veio e falou com ele: muito obrigado, eu queria tanto passar aqui, mas descobri que é impossível ficar aqui. Você me colocou diante de um gênio. Esse homem é um extremo conhecedor do budismo. Eu não posso argumentar com ele. Ele se assustou com aquilo. Mas como é que foi isso? Olha, quando nós nos sentamos, eu imediatamente falei com ele, apontei o dedo dizendo que há um só Buda. E ele disse, apontando para mim, com 2 dedos, que tem Buda e a sua doutrina. E ele novamente respondeu. A partir desse momento que eu respondi essa pergunta, ele me respondeu com 3 dedos. Eu respondi para ele com 3 dedos: a Buda, a sua doutrina e as 4 grandes verdades. E ele fechou a mão e me mostrou que tudo é uma e única coisa no universo. Ele saiu. Logo depois entrou o monge dizendo: nunca mais você me peça para fazer nenhuma conversa, porque eu não sou obrigado a ser humilhado, ofendido e destratado. O outro não entendeu. Mas o que aconteceu? Logo que eu sentei, ele olhou para minha cara e falou assim:
você tem um olho. Eu tentei consertar a coisa que eu mostrei para ele. Você tem 2 olhos. Ele virou e falou assim: nós 2 juntos temos 3. Eu falei assim: se você continuar com essa conversa, eu te dou um soco na cara. Tudo depende do ponto de vista. E nós vamos conversar nessa tarde sobre um ponto de vista de um tema profundamente importante, que é a questão da sexualidade. Isso aqui vai para frente como? Esquerda. É aqui nessa bolinha aqui, eu ensino como é que é isso aqui. Esse negócio de coisa moderna, cheio de botão, é complicado. Olha lá, tá de volta. Ah, tá. Ok. A do meio eu te vamos lá. Isso. Então nós vamos falar hoje sobre sexualidade dentro de uma perspectiva médico-espírita, trazendo várias informações que são frutos de um trabalho de orientação dentro da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais. Dentre os grupos que fazem parte dessa associação, nós temos um grupo que se chama Grupo de Estudo de Espiritismo e Psiquiatria. E ele atende pacientes que são considerados desafios. E por um período nós atendemos um grupo de pacientes psiquiátricos cuja tolerância eram problemas na área sexual e que tinham um componente espiritual muito intenso. Então muitas das informações que estão aqui, elas não estão expressas claramente dentro do movimento espírita, até porque, embora seja um tema muito importante, a literatura ainda é muito pequena sobre o assunto. Os espíritos têm muito cuidado, segundo Divaldo, numa conversa particular conosco, de falar sobre o tema, porque os homens costumam entender o tema do jeito que quer e depois dizer que os espíritos falaram aquilo que eles quiseram ouvir ou ler. Então nós vamos começar buscando Kardec na pergunta de número 200. Ele pergunta aos espíritos que orientam a codificação: tem sexos os espíritos? E eles nos respondem: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Aí, nessa resposta dos orientadores espirituais, nós temos 2 colocações diferentes. No primeiro momento, os espíritos falam sobre sexo ligado à questão da organização física. Desse ponto de vista, só existem na Terra 2 sexos, o masculino e o feminino, que depende da organização. Quando os espíritos falam que não como nós entendemos, a gente precisa se lembrar que a resposta dos espíritos, elas não se prendem especificamente à nossa condição da Terra. Elas se abrem a uma observação maior da vida atual. Porque os espíritos que estão vinculados, estão mais próximos à crosta, eles têm uma organização perispiritual muito semelhante à nossa organização e mantém uma expressão masculina e feminina do seu corpo perispiritual. Apesar da gente ter certeza que os espíritos desencarnados não precisariam ter nada do umbigo para baixo. A gente mantém essa coisa quando desencarna, porque a gente tem que reencarnar, porque nós não precisamos do aparelho gástrico
porque a alimentação no mundo espiritual seria principalmente a nível da inspiração e da expiração. E nós não precisaríamos de aparelho excretor, nós não precisaríamos de intestino, não precisaríamos de rins, e a gente não precisaria das pernas, porque a gente poderia vomitar tranquilamente, e a gente não precisava manter a genitália, porque, embora alguns espíritos queiram dizer o contrário, o que a maioria dos espíritos nos afirma é que espírito não transa com espírita para fazer espíritozinho, né? Isso não existe no mundo espiritual, embora algumas publicações atuais falem sobre isso e a gente não consiga entender. Mas além dessa expressão, eles nos lembram que o que liga os espíritos no mundo espiritual, que faz com que eles se compartilhem, é amor e simpatia, que é baseado na concordância dos sentimentos. O relacionamento das criaturas no mundo espiritual, então, está baseado nesse sentido. A pergunta 201 nos diz que em nova existência pode o espírito que animou o corpo de homem animar o de uma mulher e vice-versa. Primeiramente, nós precisamos ver o contexto histórico. Essa pergunta, se foi Kardec ou quem fez, foi atrevida, porque naquele momento, homem era um ser superior à mulher, e dizer que homem e mulher teriam o mesmo sentido, o mesmo valor, isso não fazia parte daquele contexto da história. Nós não podemos nos esquecer que a tradição judaica cristã que nós herdamos, ela durante muito tempo colocou certas classes em condição inferior. A mulher seria inferior ao homem, porque o homem foi criado a partir de Deus e a mulher de uma costela de Deus, então é um pedacinho à toa, não valeria nada. Depois os homens resolveram dar status para a mulher, e elas resolveram subir em cima da cabeça dos homens, né? Durante muito tempo o índio e o negro não tinham uma alma semelhante ao branco. Então, quando eles fizeram essa pergunta, que hoje para nós parece óbvia e tranquila, isso não era naquele momento. E os espíritos são claros em dizer, de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E os espíritos concordam com a fala, né, da pergunta, que um homem pode animar um corpo de uma mulher numa outra encarnação, né? O espírito que foi um homem e o espírito que foi uma mulher pode animar um corpo de um homem, mostrando que essa situação ela é semelhante, e o que justificaria uma escolha diferenciada, por que encarna-se num corpo de homem ou num corpo de mulher, né? A pergunta é, quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. E Kardec então comenta, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não é isso, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Então nós reencarnamos como homem ou como mulher, dependendo do tipo de prova, do tipo de experiência que nós precisamos passar. Não é uma questão presa simplesmente ao fato da sexualidade ou da sensualidade.
Mas é uma situação bem maior do que isso, e nós precisamos aprender a entender que essa experimentação, essa vivência, ela vai ser mais digna ou menos digna se a criatura entender a sua missão e vivê-la em plenitude. Como é que apareceu o sexo? É André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, que vai nos dizer que a primeira experiência que o princípio inteligente vive com prelúdios de uma reprodução sexuada, até então a reprodução na Terra era assexuada, vai ser entre esses seres inferiores, são um tipo de bactéria que vai ter um prelúdio de reprodução sexuada, mas é nas algas verdes que realmente se inaugura a comunhão sexual sobre o mundo. Primeiramente, a experiência de reprodução na Terra era a bipartição. Então tudo era clone. Todos os seres eram clones. Partiam de um ser que ele crescia, multiplicava as estruturas, separava-se e formava dois seres semelhantes, iguais. Com as algas verdes surge a comunhão sexual. E a reprodução sexuada, ela tem um objetivo de aprimorar o sistema de defesa do espírito como instrumento de sobrevivência na Terra. Porque à medida em que um ser comunga da experiência genética que vem de linhagens diferentes, ele aprende e tem recursos diferenciados. Depois, nós vamos ver que a reprodução sexuada, ela tem um outro objetivo, que é o objetivo de ligar as criaturas, de fazer com que nós tenhamos que conviver e compartilhar a vida, porque senão o espírito, numa busca egoísta, primitiva, permaneceria distante, longe de todo esse processo de crescimento. Ainda em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que o princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico e espiritual, e traçando-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista, que é a busca da felicidade. Então, tudo isso que nós estamos vivendo no campo da sexualidade são experimentações. Mesmo hoje, estando no reino humano, muitas das coisas que nós vivemos e experienciamos, elas têm que serem reavaliadas e vistas do ponto de vista dessa destinação finalista. Se o que nós vivemos tem sentido e objetivo para a busca da felicidade. Porque, na verdade, muitas pessoas esperam, numa fala sobre sexualidade, uma receita pronta. É comum as perguntas: posso fazer assim, eu posso ser assim, eu quero saber como é que faz isso, aquilo outro. Olha, embora sendo médico, a gente não tem respostas prontas para tudo. E eu acho que essa é a grandiosidade da doutrina espírita, da gente não ter a obrigação de responder tudo, poder dizer: não sei, vou buscar estudar mais. A gente precisa pesquisar, porque o hábito nosso é de querer respostas. É certo isso? É errado isso?
eu posso fazer assim, eu não posso fazer assado. Nós estamos ainda num campo de experimentações, e certamente a sexualidade, pelas dificuldades que o homem vive no momento atual, ela está muito distante de ser uma vivência divina, como nós acreditamos que um dia vai acontecer. Como é que o sexo se diferencia? Como é que aconteceu esse trabalho? Será que existe só uma energia sexual com duas polaridades? Ou será que existem duas polaridades distintas, uma ativa e outra passiva? Será que os espíritos, quando são criados, eles já são criados machos ou fêmeas, e têm a oportunidade de aprender o outro lado da experiência no processo reencarnatório? Essas são perguntas que nós não temos um sistema de respostas a partir dos espíritos com uma profundidade. Mas André Luiz nos diz que os princípios espirituais, então é importante a gente ver aqui que eles estão falando, não é de espírito, não está dizendo do humano. Nos primórdios da organização planetária, então, provavelmente o homem não era nenhuma experiência já esperada na Terra, traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderíamos nomear teor de força, expressando qualidades predominantemente ativas ou passivas. Ou seja, o princípio inteligente, quando veio para a Terra, ele já veio trazendo uma carga de sexualidade determinada e orientada pelos espíritos superiores que dirigem a organização da Terra. Assim, todos nós que estamos aqui, somos predominantemente ativos ou passivos e estamos à busca de uma completude, adquirindo recursos dessa outra polaridade que não é a nossa predominância, e adquirindo também condições de utilizarmos da nossa polaridade com adequação. Poderíamos então dizer que há criaturas que têm no seu temperamento essas características ativas ou passivas, independente do corpo físico que ela apresente. Então, um espírito pode reencarnar como macho e ter uma atitude na vida passiva, que é contrária à organização física, e pode reencarnar-se como fêmea, trazendo essa atitude predominantemente ativa. Isso é muito importante, essa colocação de André Luiz, porque nos meus estudos sobre homossexualidade, é a única teoria que tem uma explicação lógica do porquê da possibilidade da existência da homossexualidade na Terra. A psicologia, a medicina, a antropologia, a sociologia, ninguém tem uma teoria que explica-nos com clareza a questão da homossexualidade. A teoria espírita nos dá a possibilidade de entender por que determinado momento ou determinada encarnação, uma criatura pode vir num corpo que é contrário
a sua predominância psíquica, aí já não é só uma questão espiritual, a sua predominância psíquica, e não conseguir viver a sexualidade no campo da heterossexualidade e partir para o homossexualismo. Só queria lembrar que nós vamos ter um tempo aí de perguntas, vamos tentar correr um pouquinho mais com o conteúdo teórico, para que vocês possam levantar perguntas e a gente possa estar atendendo vocês com maior clareza, embora a gente precise desse conteúdo da teoria para que vocês entendam muitas das nossas colocações. Essa é uma proposição que nós levantamos. Isso é meu, isso não é dos espíritos. Então eu faço questão de colocar isso aqui, porque vocês não falarem que foi André Luiz nem Emmanuel, porque o coitado dos dois, eles levam tanta culpa de coisa que os outros falam e dizem que são eles. Isso aqui é uma visão minha, do Roberto. Eu acredito que haja uma energia única, uma energia sexual, que envolve a mônada fundamental, que é o princípio inteligente, indiferenciado, e que quando ele se diferencia sob a tutela dos espíritos superiores, cada elemento apresenta aspectos que são antagônicos, mas são complementares. Então, as características de passividade e atividade, embora elas estejam em polaridades diferentes, elas se complementam. Então, a luz, e a ausência da luz, o frio, o calor, todas essas polaridades, elas se complementam. Nós precisamos nos encaminhar no sentido de uma completude. Nós vamos ver que Emmanuel, em Vida e Sexo, ele diz que o caminho no campo da sexualidade é a bipolaridade, a bissexualidade. Não no sentido de bissexual, como hoje o povo fala, mas no sentido de você ter todas essas manifestações na sua vida em sentido mais amplo. Então é Emmanuel que afirma que homem e mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Então ninguém que está aqui é só macho ou só fêmea. Nós temos todos esses elementos de polaridade presentes em nós, inclusive do ponto de vista orgânico. Todos os homens que estão aqui têm estrógeno e progesterona, e todas as mulheres que estão aqui têm testosterona, que são hormônios contrários à expressão do corpo, mas que são necessários na nossa vida. Se nós não tivéssemos uma quantidade deles, muitas das nossas necessidades, inclusive metabólicas, não poderiam acontecer com propriedade. Então ninguém de nós está nessa condição única, porque nós já fomos trazidos para a Terra nessa condição de predominância e não de uma única manifestação energética, segundo fala-nos André Luiz. Para que a gente possa perceber isso, hoje a ciência sabe que até o corpo como um todo, ele é diferente. E o cérebro é hoje já chamado de cérebro sexual. Nós temos o cérebro masculino e o cérebro feminino. Para começar, as mulheres têm
menos neurônios que os homens. Elas dizem que tem menos neurônio que os homens, porque elas precisam de menos neurônio para fazer as coisas que os homens fazem. A gente, para não ficar discutindo com elas, a gente acredita nisso e caminha pela vida sem uma preocupação. Mas a realidade é essa, que as mulheres têm menos neurônios que os homens. E isso tem uma explicação lógica e verdadeira, porque embora nós tenhamos mais neurônios, nós utilizamos menos o cérebro do que as mulheres. Então, se usar cérebro é sinal de inteligência, elas podem querer acreditar que são mais inteligentes do que a gente. A gente permite isso, elas riem, ficam alegres, satisfeitas, pelo menos elas estão caminhando para esse lado. Mas por que as mulheres têm menos neurônios? Porque as mulheres têm uma estrutura que chama o corpo caloso, nós vamos ver há pouco, que liga os hemisférios maior, e isso faz com que ela tenha conexão do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo mais intensa, o que não acontece nos homens. Os homens usam o cérebro direito, não conseguem usar. Os homens usam o cérebro esquerdo e não conseguem usar o cérebro direito. Por isso que as mulheres conseguem fazer mais coisas que os homens ao mesmo tempo. Por isso elas falam mais do que os homens, porque já está provado, agora não tem jeito. E é por isso que as mulheres conseguem perceber os sentimentos das pessoas que estão ao redor com maior facilidade do que os homens, porque o cérebro feminino é diferente realmente do cérebro masculino. Então, o cérebro masculino tem um núcleo, que é o núcleo hipotalâmico, que é a área, né, do controle da sexualidade. Isso fica numa área chamada pré-óptica medial. Então, esse núcleo é bem no centro do cérebro e adiante dos olhos, e ele é responsável pelo comportamento sexual típico dos machos. Essa coisa, né, que o macho chega impondo, né, mostra, e que ele vai em direção, principalmente os animais, eles têm esse comportamento típico determinado pelo instinto. Então ele faz um jogo de dança mostrando a força, ele cobre a fêmea sempre de uma forma semelhante. Se você estimular esse núcleo na fêmea, ou em fêmeas que tiveram tumores nessa área, elas passam a buscar outras fêmeas se comportando como macho. É muito interessante a gente ver isso, porque os espíritos já falam no livro dos Espíritos da relação do organismo com as manifestações do ser, quando ele fala sobre loucura e idiotia. E isso cabe para todas as áreas. Então a sexualidade não é uma questão abstrata, fora da vida, não. Ela é muito física, e mais física talvez que a gente quisesse, porque é uma ação imensa no nosso caminho. De outro lado, o corpo caloso e a comissura anterior são relativamente maiores nas mulheres, além de mais tecido na massa intermediária, que conecta as duas metades do tálamo, o que explica a maior capacidade de identificar, exprimir emoções e para falar. Então, quando as mulheres dizem que os homens falam pouco, falam e eles não respondem, é porque o homem não tem a capacidade que a mulher tem de falar. Quer dizer, quase todo homem, né? Tem muito homem que fala demais. Deve estar, o cérebro dele está com alguma alteração aí nesse campo de desenvolvimento. E não é uma alteração negativa, mas é um caminho que explica o papel do macho e o papel da fêmea na vida social. Os machos, eles
mal servem para ser reprodutores, porque precisam melhorar o afeto para se transformar em gente, né? O homem, infelizmente, é muito provedor e reprodutor, né? No campo do afeto, os espíritos masculinos na Terra estão precisando mudar de posição, e as mulheres conseguem identificar as primeiras emoções melhores, que é fundamental para a maternidade, e o falar é importante para a comunicação, para a educação e o ensinamento dos filhotes na sua caminhada, no seu crescimento. Nós ainda temos algumas alterações cerebrais que são muito interessantes. Os homens, quando envelhecem, eles perdem o tecido cerebral mais precoce e acentuadamente na região frontal e temporal, que controlam as emoções. Por isso que os homens, quando ficam velhos, vão ficando mais irritáveis e tendo mudança de personalidade, ficando mais ranzinza. Então, quando vocês reclamam que os maridos são muito ranzinza, não é mentira, não. Mas, para a infelicidade das mulheres, a perda das mulheres, quando vão ficando um pouquinho mais velha, porque a mulher não fica velha, né? Só os homens, é mais acentuada na região do hipocampo e na região parietal. Por isso que as mulheres têm maior propensão para dificuldade de lembrar-se das coisas e de localizá-las ao envelhecer. Então, eu costumo dizer que os homens ficam ranzinhos e as mulheres ficam gagá, né? Elas começam, então mulher, eu não sei aonde que é isso, eu não sei aonde que está. Isso acontece, é sinal de envelhecimento, mostrando que os cérebros, eles se diferenciam. Então, homens e mulheres usam seus cérebros de maneira diferente. Aqui, eu queria dar um espaço para lembrar que sexualidade, então, ela não se resume à expressão do erotismo, a questão da sensualidade. A gente fala em vivência sexual e as pessoas só pensam naquilo. E aquilo é só uma das expressões da sexualidade. O relacionamento sexual é uma expressão da sexualidade. Nós temos uma sexualidade que ela se amplia, ela tem um significado, uma experiência muito maior do que só essa vivência da relação sexual. Carneiro de Campos, falando sobre essa forma de sexualidade numa expressão mais profunda, ele nos diz que nós poderíamos, ao lembrar da fala de Emmanuel, que o sexo se expressa em todo o ser, em todas as suas dimensões, que nós temos uma sexualidade no corpo, uma sexualidade no campo psíquico e uma sexualidade no campo espiritual. Que a sexualidade no campo físico, ela é chamada de sensualidade. Que a sexualidade no campo psíquico, ela é chamada de afetividade. E que a sexualidade no campo espiritual é chamada de criatividade. Cada uma dessas expressões da sexualidade humana, ela tem um significado e um papel. Ele nos diz que a sexualidade no campo físico, ela tem duas funções básicas. A primeira, reprodução da espécie. A segunda, a retroalimentação das almas. Ou seja, que a vivência do sexo, do ponto de vista físico, ela tem como expressão na sua vida, primeiro, reproduzindo
outros corpos para serem habitados por outros seres, outros espíritos. E ela tem, né, a possibilidade de alimentar com uma energia diferente o parceiro. Por isso que no homem a sexualidade, ela não pode ser vista só como uma função de reprodução. Eu digo que se nós, os homens, tivéssemos que utilizar a energia sexual só para reprodução, mulher ia ter cio, porque é o cio que define que a fêmea aceita ou não o macho, porque é para reproduzir. A não existência do cio na mulher nos dá a entender que o sexo, ele deve ir além dessa função, que é essa da retroalimentação. Nesse campo, os espíritos nos dizem que nós vamos aprender, né, algumas coisas que são fundamentais para o crescimento do espírito. Uma delas, né, é a reciprocidade. O espírito encarnado, se ele só se prende à sensualidade, ele vai ter que preocupar em oferecer algo que seduza o parceiro ou a parceira para ter essa troca, porque senão não vai acontecer. Tem que ter uma reciprocidade. E que nós vamos aprender ainda aí uma outra faceta, que é a responsabilidade, porque macho e fêmea precisam aprender a responder pela sua vivência sexual, cuidando da prole que vem a partir dessa vivência sexual. Para que o ser viva essa sexualidade no corpo, Deus, sabendo do nosso egoísmo, resolveu nos dar um docinho, igual quando treina elefante para fazer trabalho no circo, né? Levanta a patinha, se ele levanta a patinha, ele ganha um docinho. A gente ganha um docinho, esse docinho chama orgasmo. Se ele não existisse, nós não íamos procurar ninguém, porque gente é chato, incomoda, atrapalha. A gente iria sozinho para esse mundo de Deus, sem ninguém nos incomodar. É esse ganho que faz com que as criaturas busquem e aceitem a vivência sexual. Nós vamos, né, ter que aprender nessa vivência, num determinado momento, essas características: a preocupação de uma troca, porque a sensualidade primitiva não tem essa preocupação. Eu quero ter prazer e azar do prazer do outro. Se nós já tivéssemos pelo menos essa preocupação de dar o prazer para o parceiro, as relações na Terra já estavam muito melhores. Infelizmente, isso não é uma constante, não é uma verdade. Apesar de toda a fala que nós temos hoje transparente de sexo, a vivência sexual da maioria dos casais é péssima. Eu estou falando como profissional, como quem ouve as pessoas, como que as pessoas ouvem aí e falam assim: ah, aquele casal vive bem. Ele de um lado, ela do outro, o ribeirão passa no meio e nenhum sorri para o outro. Né? Tem casais casados que têm anos que não têm uma vida sexual ativa, de aparência. Nesse tipo de vivência, né, só viver a sensualidade, as pessoas que só pensam com a genitália não conseguem ter uma relação maior do que essa. O máximo que elas vão conseguir viver é uma relação
né, de prazer, de completude. Né? Vai ter um prazer num determinado momento em que um e outro conseguem ter orgasmo no mesmo instante, e é só isso que se limita essa relação. É uma relação de complementação muito pobre, ao contrário do que a gente vai ver no restante. A sexualidade no campo da afetividade, no campo mental, só para lembrar, nesse primeiro grupo, o exemplo melhor que nós temos são os amantes, aqueles que são verdadeiramente amantes, não um amante nesse sentido aí de ser a outra do outro, embora homem bom é homem namorados e homem amantes. Os homens maridos são uma porcaria. Os amantes namorados lembram de abrir porta, dar flor, lembra da data do aniversário, sai no dia dos namorados, é uma sensação. Vira marido, você não vai abrir a porta para ela, ela sabe abrir a porta, ela não é aleijada, por que ela não abre a porta? Né? Aí as coisas mudam todas, né? Você lembra, amor, você sabe que dia é hoje? O que é? Sua mãe, aniversário da sua mãe, não lembra que dia do namoro, começou o namoro, mais nada dessas coisas. Os verdadeiros amantes são os que cuidam desse afeto dentro desse processo. Na afetividade, a relação já não é mais um com um, ela se amplia. A função dela é a estruturação da sociedade, né? A manutenção da relação social, porque a afetividade é que cria os grupos, é que une as tribos, que une as relações das criaturas no campo da sociedade. Nesse campo, o nosso docinho já não é o orgasmo, são expressões diferenciadas conforme eu preciso viver, porque eu já não preciso caminhar só naquele campo de um para um. Eu posso ter afeto por inúmeras pessoas, sem que isso signifique que eu deixe de gostar de A ou B. Nós vamos aprender nesse campo de expressão, primeiro, fidelidade. Os grandes e verdadeiros exemplos de fidelidade estão no campo afetivo. E a maior expressão de afeto que nós conhecemos é a amizade. Por isso que os casais que prevalecem a relação